Então, vamos lá, nossa segunda aula de hoje, que é sobre função do primeiro grau. A gente vai ver um pouquinho o que é a função do primeiro grau, uma definição, ver como se dá o gráfico de uma função de primeiro grau, modelagem, o que é modelagem de função de primeiro grau, como a gente ter uma premissa, né, um exemplo prático, alguma situação que a gente consiga expressar essa situação através de uma função do primeiro grau, né? Modelar nada mais nada menos é do que transformar em um modelo, fazer um modelo matemático, né? Alguns exemplos a gente fazer junto e no final da aula, se der, a gente faz o exercício, mas acho que vai dar sim. Tá? Se não der, a gente faz o mesmo esquema. Então, de início, o que é uma função do primeiro grau? Né? Toda função expressa por y ou f de x, tanto faz, igual a x mais b. Essa é a forma geral. A única coisa que não pode acontecer é o a ser zero. Se o a for zero, uma função do primeiro grau, dá o que nós temos de função constante. O que é uma função constante? A gente não tem o x variando na função. A gente vai ter uma reta aqui, ó, paralela ao eixo x, tanto acima do gráfico quanto abaixo do gráfico. Tá? Então, a função do primeiro grau, ela obrigatoriamente ela tem que ser na forma ax mais b, sendo que o a não pode ser zero. O a e o b são números reais quaisquer. Tá? Pode ser 2, 5, menos 1, pode ser uma fração, tá? Pode ser qualquer número. Tá? Com exceção, o termo que acompanha o x aqui, que é o a, não pode ser zero, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Aí não tem esse valor aqui, esse termo acompanhando o x, vira uma função constante. Uma função constante é uma função paralela ao eixo x, positiva ou negativa. Tá? O que é importante a gente falar? O a e o b são coeficientes e o x é a variável. Tá? O a é o coeficiente angular. Por que ele é chamado de angular? Ele que vai determinar a angulação da reta em relação ao eixo x. Aqui, ó, aqui a gente tem um ângulo alfa aqui chamado, cortou um pouquinho, né? Mas é justamente ele que vai determinar essa angulação aqui, se vai ser mais, se vai ser menos, tá? E o b é chamado de coeficiente linear, que é o termo onde tem a reta, né, que é o gráfico de uma função do primeiro grau, onde o gráfico dessa função intercepta com o eixo y, tá? Onde o gráfico dessa função intercepta com o eixo y. E o x é chamado de variável independente. Por que é variável independente? Porque numa função de primeiro grau, a gente vai ver mais para frente, a gente pode atribuir qualquer valor para x, qualquer valor. Através do valor de x, que a gente acha o valor correspondente de y ou de f de x. Tá? Então, por isso que é chamado o x de valor independente, variável independente, e o y é chamado de variável dependente. Tá? Por enquanto, dúvida, alguma coisa, eu posso prosseguir? Ele é diferente da equação do primeiro grau, né, que eu estou vendo aqui. Como é que é? A equação do primeiro grau é diferente, não é? A equação, a diferença da equação para a função, que a equação, ela representa uma igualdade, sempre é uma igualdade. Sempre você vai ter uma expressão igual a alguma coisa. Tá? E a função não, a função nem sempre você vai ter esse valor de y, que é o valor da igualdade. Na função, você vai ter uma variação de duas unidades, do x e do y. Na equação, você vai ter só uma variação, normalmente é do x, né, equação do primeiro grau, e na equação ela é igual a algum valor, igual a 5, igual a 7. A função não. A função você vai ter o y, que é a variável dependente, igual a, por exemplo, 5x mais 3. Certo? E na equação não, você vai achar um valor de x, onde esse valor vai deixar a sua equação igual a algum valor. F seria o gráfico? Não. F de x representa o valor de y. Isso aqui, ó, é chamado de plano cartesiano. Plano cartesiano é um conjunto de dois eixos, um horizontal, onde a gente representa os valores de x, e um vertical, onde a gente representa os valores de y. F de x é a mesma coisa de y. Aqui no y, eu poderia colocar tanto y quanto f de x.
é a função de x, é a função em termos de x. Tá? Qual o valor que eu vou ter quando o x for tanto? Por isso que é f de x, porque é em função de x. Eu dependo do x para mim achar o y. Para descobrir o valor de x vai depender muito. Vai depender da função, vai depender de qual tipo de função que é, qual valor. Eu vou determinar para vocês, vou mostrar para vocês isso. Tá? O x vai variar muito de acordo com a função. Viu, Gabriel? Duas situações importantes, né? São características. O a, que é o coeficiente angular, ele é importante porque ele vai determinar se a função vai ser crescente ou ela vai ser decrescente. Tá? Se o valor que acompanha o x for positivo, ou seja, for maior do que zero, nós teremos uma função crescente. Por que que ela é crescente? Ó, a partir do momento que o valor de x está aumentando, isso aqui é o 0, 0, né? O encontro dos dois eixos. À direita o x é positivo, à esquerda é negativo. Para cima, o valor de y é positivo e para baixo é negativo. Então, à medida que a gente for aumentando o x, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que acontece com o valor de y? Ó, vai subindo também. Ó. A reta está nesse sentido. Ó. Então, quando eu vou aumentando o valor de x, aqui, ó, o y também vai aumentando. Por isso que a função é crescente. Tá? Professor, Oi. então se o A for maior que zero, é crescente? Sim, sempre vai ser crescente. Tá. E se o A for menor que zero, for negativo, a função vai ser decrescente. Por que que é decrescente? Ó, se eu pegar a parte do x aqui, ó, o x continua aumentando. Né? Vai crescer, ó, 0, 1, 2, 3, papapá. Só que nesse gráfico, o que acontece aqui? Ó, ele está descendo, ó, ou seja, o y está caindo aqui. Ó. Então, é a função decrescente. Tá? A partir do momento que o x aumenta, o y vai diminuindo aqui. A gente vai ver exemplo prático disso aqui. Tá? Opa, eu apaguei aqui. Vocês querem tirar algum print, alguma coisa? Dessas setinhas, é tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Deixa eu apagar as setinhas aqui, ó, que aqui a gente vai preencher esse gráfico. Deu tirar do maximizado aqui, ó. Esse slide será disponibilizado também, professor? Com certeza. Fechou, é No nóis. final da aula eu já coloco aqui no chat aqui já. Ó. Eu tenho uma função aqui, ó, que ela é crescente ou decrescente? Crescente. Beleza, porque aqui, ó, 2x. 2x, 2 é positivo, crescente. Beleza, eu quero montar o gráfico dela. Como é que eu faço o gráfico aqui? Gráfico, se a função é do primeiro grau e o gráfico de uma função do primeiro grau representa uma reta, para me ter uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. 2 pontos qualquer. Com 2 pontos eu traço uma reta. Um ponto não dá. 2 já dá para traçar uma reta. Posso colocar 3? Posso. 4, 5, 6. Pode colocar quantos pontos quiser. Mas o mínimo necessário para traçar uma reta são 2. Por isso que eu já coloquei aqui 2 espaços. Vamos atribuir valores quaisquer para x e para y. Porque aqui a gente tem uma função, para mim achar o y, eu dependo do valor de x. Vamos supor aqui que eu vou colocar um valor positivo ou negativo. Por exemplo, menos 2 e 2. Qualquer valor. Ah, professor, eu quero colocar menos 10 e 10. Pode? Pode. Ah, eu quero colocar menos 100 e 100. Pode? Pode. Seu gráfico fica muito grande. A dica é pegar valores pequenos. Menos 2 e 2, menos 1 e 1, 0 e 1, 1 e 2. Eu peguei menos 2 e 2 para mostrar de cada lado do x aqui, só para a gente fazer o gráfico. Tá? Poderia pegar qualquer valor. Aí, a partir daqui, o que eu faço? Vamos fazer a continha. No lugar do x aqui, ó, vou colocar em vermelhinho aqui, ó, a gente vai substituir pelo valor que a gente atribuiu aqui, ó. Então, a primeira continha que eu vou fazer, ó, no lugar do x eu coloco menos 2. Menos 2 vezes 2 dá quanto? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Eu vou colocar direto o valor, tá?
Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 3 vai dar menos 7. Beleza. Ô, professor, desculpa, Oi. eu não acompanhei o raciocínio, não. Esse menos 2, ele, como que você Eu atribuí chegou? esse valor, eu escolhi esse valor. Como se eu quisesse colocar menos 1, 0, 1, qualquer valor. Eu coloquei um valor positivo ou negativo de x. Eu que atribuí, ele estava em branco aqui, só para eu saber como é que é o gráfico dessa função. Ah, não, beleza. Tá? Eu escolhi aqui. Aí eu peguei o menos 2 e substituí no lugar do x. Coloquei até em vermelho para a gente lembrar. Ó. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 3, menos 7. Achei um par ordenado. Depois vou mostrar como é que faz aqui no gráfico. Pode fazer direto no Excel? Pode, não tem problema nenhum. Eu acredito que o professor Marcelo, que é o professor da prática, nossa senhora, minha voz ficou lá no fundo, minha voz é feia, hein? E ele deve mostrar isso para vocês no Excel também, que ele já vai mostrar isso para ir na prática dentro da física a partir de amanhã já. Aí, o que nós vamos fazer agora para achar o segundo ponto? Vou pegar o outro valor aqui, que é o 2. Vou pegar o 2, o valor que eu atribuí. Substituir no lugar do x também, ó. 2 vezes 2 dá 4, não é isso? Isso. 4 menos 3 vai dar 1. 1. Aí eu vou marcar aqui no meu plano cartesiano. Ó. Vou ver se eu pego uma bolinha aqui. Vamos lá. O primeiro ponto que eu vou pegar é menos 2 e 7. O encontro dos dois eixos, 0, 0. Lembrando que x é o horizontal e y vertical. Então, menos 2, eu vou andar 2 para a esquerda. Então, andei aqui, ó, 2 para a esquerda. Fazer um tracinho aqui, ó. Vou pegar um traço só mais 2 para a esquerda. E menos 7, eu pego 7 para baixo. Vou pegar 7 para baixo, ó, menos 7. Então, também vou pegar um tracinho aqui e vou contar. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Tá aqui, ó. Opa, não ficou, não. Menos 7, beleza. Aí, para me traçar o ponto, é o encontro dos dois, ó. Então, eu vou traçar um pontinho aqui, ó. Vou traçar um pontinho aqui, ó. Será que deu? Ficou meio estranho, mas deu. Deu para entender ou não? Menos 2 ou menos 7? Deu. Sim. Beleza, é o primeiro ponto aqui, ó, menos 2 e menos 7. O segundo, eu vou traçar aqui, ó. 2 para a direita e 1 para cima, ó. Então, vou pegar essa bolinha aqui, ó, vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V. E vou colocar ela aqui, ó. Na malha quadriculada, ó. 2 para a direita e 1 para cima, ó. O par ordenado é 2 e 1. 2 e 1. Aí eu tenho os dois pontos já. Com 2 pontos, eu já consigo traçar uma reta. Deixa eu mudar a cor dela aqui. André, Oi. aí também, pelo esqueminha lá, dava para saber que a reta passa pelo menos 3, né, em Y, né? Menos 3 em Y. Aqui tá, ó, deu certinho. Isso. Como aqui o menos 3 é o B, vocês podem ver aqui, ó, menos 1, menos 2 e menos 3. Corta exatamente no eixo Y, menos 3. Obrigado pela lembrança. Isso mesmo. E qualquer valor de x que você jogar aqui, você vai achar o correspondente. Por exemplo, você pegar aqui, ó, quando o x for 0, 0 vezes 2, 0, com mais menos 3, dá menos 3. Se você pegar aqui, por exemplo, o menos 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 com menos 3 dá menos 11. Então, menos 4 aqui, ó, vai corresponder com menos 11 lá embaixo. E por aí vai. Tá?
Beleza? Tranquilo? Vou salvar esse gráfico aqui para depois... Eu fico rindo sozinho aqui, porque eu deixo o chat aberto, eu fico olhando os comentários de vocês, gente. São os melhores, viu? São os melhores os comentários de vocês. Não, o exercício vai ser sobre isso aí, professor? Vai ser sobre isso aí. E um pouco mais. Ah, aí, maravilha, clã. Vou passar, pode? Pode. Beleza. Aqui eu vou fazer só mais um exemplo, quando for negativo aqui. Eu vou até tirar essa tabela aqui, eu vou usar só o negativo. Delete aqui. Eu chamei a função em função de b, mas vou colocar y aqui, né? Y igual a 3x, ficou maiúsculo. Ó, 3x não, 3 menos 2x. Ah, professor, está diferente, o b está vindo antes do a, x. Tem algum problema? Nenhum. Tem problema nenhum. Tá? E vocês podem fazer de várias formas, vocês podem ordenar, pode deixar dessa forma mesmo, entendeu? Não tem problema nenhum. Tá? O método é exatamente o mesmo. Atribua 2 valores de x e substitui para achar o correspondente em y. Tá? Por exemplo, menos 1 e 1. Kelvin levantou a mão. Pode falar, Kelvin. Professor, você vai relembrar para a gente aí quando ela é crescente e quando ela é decrescente? Eu falei lá no início, lá atrás, aqui, ó. Ah, tá, é mesmo. Mas aqui eu falei Beleza. também, ó, aqui é 2x, ela é crescente. Essa aqui, ó, menos 2x, ela já vai ser decrescente. A gente vai ver isso aqui. Quando é positivo é crescente, quando é negativo é decrescente, né? Isso. Vocês falando de x. Isso, o número que vem na frente do x, se for positivo é crescente, negativo igual esse aqui, é decrescente. Tá bom, valeu. Falou. Doutor, Oi. os valores de x sempre serão o mesmo, só com o sinal invertido? Não, eu coloquei para ficar mais fácil. Pode colocar, se você quiser, aqui, ó, menos 2 e 1, para não virar um padrão. Valeu. Menos 3, vamos fazer menos 3. Pode? Professor. Pra virar padrão. Oi. Só para confirmar, eu vi alguém falando aí, e o valor de B, sempre, tipo, a reta sempre passa pelo valor de B? Sim. Sem Por nenhuma que exceção. passa pelo valor de sem nenhuma exceção? Por quê? É quando o x é 0. 0 vezes menos 2 dá 0, né? Aham. Somado com 3, vai cortar exatamente 3. aqui no x igual a 3. Ó. Apesar que eu já tenho até um ponto já. Professor, Oi. como que você sabe que o x é 0? Não, não que eu sei que o x é 0, eu vou atribuir valores para x. Atribuir significa escolher. Quando o x for 0, o y é 3. Quando o x for 1, por exemplo, ó, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Você já não. Se for uma questão para representar gráfico ou uma determinada situação, vocês escolhem os valores. Aí é aleatório. Aleatório, isso. Provavelmente vocês já terão a função ou algum exemplo, igual eu vou mostrar um pouquinho aqui para frente, que vocês leiam a situação, achem a função e calculem um valor a partir de um dado representando. Por exemplo, vocês estão sofrendo muito em cima antes da hora. Por exemplo, conta de luz é a função do primeiro grau. Por que é a função do primeiro grau? Você tem uma taxa fixa, que normalmente é a taxa de iluminação pública, mas é uma variável que é o quilowatt-hora consumido. Entendeu? Então, eu posso te dar, por exemplo, igual exemplo que eu coloquei mais para frente, um recorte de uma conta de luz, pedindo para calcular quanto que a pessoa vai pagar a partir de um consumo de tantos quilowatts. Aí eu tenho que dar qual que é o preço do quilowatt-hora e qual que é o preço da parte fixa, né? Mas calma que nós vamos chegar lá. Calma que vocês estão querendo puxar muita coisa primeiro. Vamos entender só o gráfico primeiro, tá? Então, aqui eu vou atribuir valor qualquer, ó. Coloquei 1, 1 vezes menos 2 é menos 2, mais 3 dá 1. Beleza.
Coloquei menos 3 aqui, podia ser qualquer valor. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, né? Menos vezes menos mais 6. Mais 6 mais 3 dá 9. Então, aqui eu tenho dois valores, com o que o intercepto do eixo Y aqui tem 3. Aí, tanto faz, ó, eu colocar, apesar que eu estou fazendo aqui na mão colando, talvez não vai ficar tão alinhadinho, não, mas eu acho que vai sim, talvez vai ficar. Ó. Aí eu coloquei aqui, ó, 1 e 1, e quando o x for menos 3, ó, menos 1, opa, 1 e 1 é aqui em cima, ó. 1 e 1 está aqui, mais ou menos, ó. E quando o x for menos 3, ó, menos 1, menos 2, menos 3, o y vai ser 9, ó. Vou pegar aqui que já vou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui, ó. Aí eu vou pegar a reta e traçar. Uai, aí deu decrescente? Da decrescente. Quanto que é o valor do valor que está na frente do x lá? Ah, então o que valor que está na frente do x sempre vai ser o A? Sempre vai ser o A. Ah, só trocou de ordem. Isso. Aqui ficou um pouquinho não tão alinhado, é porque eu usei essa bolinha aqui que não está simétrica também, né? E não deve ter pegado em cima certinho dos interceptos da malha quadriculada, né? Nessa malha quadriculada, fazendo a mãozinha, beleza. Ou no GeoGebra também. O GeoGebra é muito bom, que você digita a função e plota o gráfico. É muito bom também usar o GeoGebra. Excel. Garra de pitu. Garra de pitu. Pitu é o quê? Não sei. A garrafa de pitu. Pitu é a cachaçinha do Tirulipa, né? Aí é a linha, né? Rapidinho. Você faz 5, 10 gráficos para a mesma função. Um deles sai certo, né? Rapidão, Beleza? Então, gente, tranquilo isso aqui. Eu quis mostrar uma função crescente e outra decrescente. O que é importante aqui? Pediu para representar um gráfico de uma função, deu a função, escolha valores pequenos. Se você já quiser escolher um intercepto, pode, senão 2 valores já são suficientes para representar o gráfico. Ok? Pode colocar escrito aí crescente e decrescente? Repetir Como é que é? Pode colocar no slide aí crescente e decrescente? Tipo aquelas anotações do semestre retrasado. Ah, tá. Deixa eu colocar. Espera aqui que eu vou ter que fazer aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Professor, Oi, diga. desculpa aí, cara, mas deixa eu te perguntar. Esse 9 aí saiu da onde? O 9 é quando eu substituo x por menos 3. X Você menos escolheu 3, também. ó. Escolher. Só. Beleza? Estou escrevendo aqui, espera aí. A maior que 0. Esse maior ficou meio estranho. Eu não estou tentando achar aqui no meu teclado aqui o maior, mas está difícil. Então, a maior que 0, está aqui, deixa eu colocar lá no slide. Crescente. A menor que 0. Vou olhar o chat agora, espera só um pouquinho. Decrescente. Oi. Pode ter algum caso que a operação esteja, por exemplo, assim, y é igual 3 vezes, entre parênteses, menos 2, mais 2 vezes x? Como é que é? Fala de novo, fala de novo.
pode ter alguma ocasião que a operação dos cálculos esteja mais ou menos assim. Y é igual 3 vezes, entre parênteses, menos 2, fecha parênteses, mais 2 vezes x. Pode, aí vai dar menos 6 mais 2x. Tá. Pode. Ó, o Vitor colocou. Eu estou falando isso porque pode variar do x ter um valor ou não ter um valor, né? Não, mas aí no caso vai ter um valor colocando x. Ó. Você falou que era y igual a 3 vezes menos 2 mais 2x, não é isso? Mais 2 vezes x. Isso, é 2x. Aí, ó, igual tá na tela aqui. É isso? Tá, isso. Aí fica Eu menos estou querendo 3 só mais 2x, mesma coisa. Aí você tem que fazer essa conta, que é uma Estou querendo dificultar, entendeu? Entendi. Gabriel Santos não entendeu esse zero, não. Esse zero, Gabriel, é o seguinte. Quando o x é zero, ele não é nem positivo nem negativo. Ele está aqui no meio. Quando o x for zero, ó, zero, vou colocar no lugar do x, ó, 0 vezes menos 2 dá 0. 0 mais 3 dá 3. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Quando o x for zero, o y vale 3. Ou seja, toda vez que o x for zero, basta eu pegar o valor que acompanha o y para marcar um ponto. Entendeu agora? Beleza. Vou salvar isso aqui que eu coloquei crescente e decrescente aqui, ó. Está anotado aqui no gráfico. A menor que zero, função crescente. Na outra, A maior que zero, função crescente. Tá? Modelagem, eu já tinha falado um pouquinho para vocês. Ó. Tem uma citação aqui, né? Modelagem, a definição é definida como a arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Na visão do autor, que é Bassanese, a modelagem matemática, em seus vários aspectos, é um processo que alia teoria e prática, motiva seu usuário na procura de entendimento da realidade que o cerca e na busca de meios para agir sobre ela e transformá-la. O que seria um modelo matemático? Ó, tem umas continhas aqui de luz. Eu peguei só o extratozinho da continha de luz. Ó. Essa aqui acho que é até de São Paulo, não lembro. E essa aqui são contas antigas também. Mas o que representa? Ó, a conta de luz, igual eu já tinha até antecipado para vocês, ela tem uma taxa que é fixa, que normalmente é aqui, ó, contribuição de custeio de iluminação pública. Aqui também é a mesma cobrança, né? E você paga uma quantidade, você paga um preço pela quantidade de consumo. Nesse caso aqui, ó, o preço é 0,5643, né? Um número bem racional, bem grande. A gente pode até reduzir ele aqui para a gente poder ver a cobrança. Tá? E aqui, 0,85 arredondando, a quantidade de consumo é 160 e a taxa de custeio de iluminação pública é 13,50. Então, como é que eu modelaria essa conta aqui? Ó? Como é que eu modelaria essa conta? Vou mudar a tela aqui. Ó. Eu vou chamar X, é o que está variando. O que varia nessa conta aqui? A contribuição de iluminação pública ou a quantidade que eu consumo de energia elétrica? A quantidade. Vou chamar de X, energia. Vou ter que colocar texto. Peraí. Energia elétrica. Está medida em quilowatt-hora, né? Watt é maiúsculo, só escrever errado. Quilowatt-hora. E Y, que vai ser, os finalmente, vai ser o preço a pagar na conta. Correto? Correto. Então, isso aqui serve para as duas situações. O X é a variável.
Como é que é o X? É a variável. Isso, o X é a variável independente e o Y é a variável dependente. Por que que o X é independente? Porque eu posso consumir 10, 100, 200, 250. Agora, o preço que eu for pagar vai depender do tanto que eu consumir. Tá? Por isso que o X é a variável independente. O consumo não depende de nada. Agora, o preço que eu for pagar depende do que eu consumir. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o modelo, ou seja, a gente vai formular a função que representa essa conta de luz aqui em cima e o modelo que representa essa conta de luz aqui embaixo. Então, eu chamei aqui, ó, de X a quantidade, né? Vou colocar aqui, ó, quantidade. Quantidade, se não, se eu colocar energia elétrica. Quantidade de energia elétrica, que aqui é o watt-hora. Então, para modelar, ou seja, a gente fazer um modelo, como é que nós vamos fazer? Ó? Da primeira conta, ó, o valor que eu vou pagar, que é Y. O valor que eu vou pagar, que é Y, é igual. A parte variável é o preço, né? Em função da quantidade que eu consumi, não é? Então, vou colocar aqui, ó, 0,5643. Se quiser colocar as casas decimais todas, pode. 6655 vezes X, somado com a taxa de iluminação pública, que é 11,37. Essa é a função que representa essa primeira conta aqui, ó. Eu posso até baixar aqui um pouquinho e colocar aqui, ó. Ah, professor, vamos ver se está certo? Vamos. Qual que é o consumo aqui de quantidade aqui, ó? 230, né? Vezes 0,56436655. Somado 129,80, né? Tá aqui o subtotal, né? Somado com 11,37, a conta total deu 141,17. Procede? Isso. Vou colocar lá, ó. Então, 17, vou colocar aqui total. 141,17. Continuando, seguindo a mesma lógica, que os dois modelos representam a mesma situação. E esse valor da conta aqui em cima, aqui, o André? Esse valor de 129,80? É o subtotal, valor que é 230 vezes o valor do quilowatt-hora. É o valor sem é que é o subtotal. Ah, tipo tá. Total, Sem os encargos. Isso, sem essa contribuição aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Tinha encargos aqui também, por isso que eu cortei isso aqui, só para ficar uma função do primeiro grau, né? Porque tem outras coisas cobrando, às vezes tem juros, alguma coisa cobrando. Eu deixei só esses dois aqui para poder fazer certinho um modelo de uma função do primeiro grau. O segundo exemplo, como é que fica a função? Quase a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, é igual, só que é diferente, só muda os valores, ó. 0,8520, 576, tem menos número depois da vírgula, mas o valor é bem maior, né? Vezes X, somado com 13,15. 13,15. O valor aqui é um pouquinho maior, quer dizer, bem maior. Vai cobrar mais caro de nós, hein? Provavelmente eu peguei essas contas de épocas diferentes, tá? Para poder ilustrar. O consumo aqui está menor, ó, 180. Se a gente fizer aqui, ó, 180. Opa.
vezes 0,85257576. Deu lá, 153, não, mentira. 180, Porque é 160. Aí eu panguei aqui, ó. 160 vezes 0,8520576. R$8. 136 e 32, 33 arredondando. Aqui eles fizeram só com poucas casas, né? Somado com 13,15. Tem que ficar de olho na minha calculadora, tem hora que você aperta ela. Não... 149,47. 149, 47, 48. Então, 149 e 48 arredondando. Isso aí é a modelagem. A gente pegou uma situação real, né? A gente pegou uma situação real, que é uma conta de energia elétrica, e a gente modelou ela. A gente fez uma função que representa para cada conta, né? E a gente calculou o preço de acordo com o consumo aqui. Ah, se o consumo fosse 100 kWh, era só substituir no valor de X que você teria o total valor da conta, na de baixo, né? Se a de cima fosse 300, aí pegaria o 300, substituiria no X, que você teria o valor total da conta de cima. Então, a gente tem uma situação e transformamos em um modelo matemático. É um modelo linear, porque esse gráfico representa uma função. É conta de luz, telefone, vendedor que trabalha com comissão. Normalmente tem um salário fixa, mais o variável que é a comissão, né, em cima de um percentual de vendas, né? Isso aí é a função do primeiro grau também. Antigamente, não sei se alguém lembra, aluguel de carro, você pagava uma taxa fixa mais uma variável por quilômetro rodado. Função do primeiro grau. Táxi, bandeirada, mais um tanto pela bandeirada, né? Nem quilômetro rodado, bandeirada. Função do primeiro grau. O Uber parece que tem outras taxas, né? Isso, então é só multiplicar o preço por X e calcular o valor. Isso. A soma o valor. É isso mesmo, Lucas. É isso mesmo. Nessa conta de cima aqui, ó, a gente calculou com 230 o consumo, deu 141,17. Vamos supor que o consumo aqui é 500. Você pegaria 500 vezes 0,5643, para colocar 4 casas, e soma com 11,37. Se o consumo fosse 500 kW, aí já daria um valor de 293,52. É isso mesmo. Mudando a quantidade que eu consumo, muda o valor total da conta. Bacana, gente? Dúvida? Você falou um negócio interessante aí. Você fala a respeito do táxi. Qual que seria o valor? Eu só estou colocando entre parâmetros, tá? Qual que seria o valor fixo do táxi, por exemplo? Existe o valor da bandeirada, tem muito tempo que eu não pego o táxi, eu vou te falar a verdade. Mas não sei se mudou. Antigamente você tinha uma bandeirada que só de você entrar no táxi, você pagava. Vamos supor que... Aí somava o valor do quilometragem. Isso, aí aí não sei como é que ele calcula aquele taxímetro, né, que chama. Eu não sei se você calcula pela quilometragem, não sei qual que é o cálculo feito no taxímetro, não. Mas você paga um variável pela quilometragem ou pelo tempo que demora, não sei. Entendeu? Mas, porque eu não sabia que era um valor fixo, não, entendeu? Antigamente era, não sei se hoje. Tanto que, por exemplo, se o cara do táxi for muito... Vamos supor que você pega um táxi e para ele virar o taxímetro, vamos supor que é por quilômetro. Vamos supor que você pegou o táxi e você pegou, sei lá, você quer ir no médico que é a 500 metros da sua casa. Você chamou um táxi, por exemplo. Desceu com 500 metros da sua casa, não virou o taxímetro. Você vai pagar a bandeirada. Entendeu? Pelo menos era assim. Sim. Entendeu? Eu já não sei. Só de perguntar já cobrava. Não tinha bandeirada 2, não era muito claro a forma de cobrança, não. Tá? Deixa eu ver aqui o que é para frente aqui. Aqui são exemplos. Tá.
Tá. Qualquer coisa, depois eu passo a equação da reta, não tem problema. Não. Vamos continuar no exemplo aqui, não tem problema. Supondo que você é um vendedor cujo salário mensal é de 2.000. Seu salário é 2.000. Porém, a cada produto vendido, você ganha uma comissão de 5%. Modele a função que descreverá o salário recebido ao final de um mês de vendas. E aí, como é que essa função aqui, que eu represento essa função? O 2.000 seria o valor já determinado, né? Seria o valor é o X, né? Não? Então, vou começar aí. Y, que é a minha função, é o tanto que eu vou ganhar. 2.000 é o B. 2.000 é o B. Eu posso colocar ali antes, não tem problema nenhum. 2.000 somados com 5%, você coloca 0,05 vezes X, que é o tanto que você vai vender. Isso. Eu não quero colocar Y, não, porque eu quero falar função salário. Pode, eu posso colocar um S. Se eu quiser colocar S em função de X, porque o meu salário depende do tanto que eu vender. Poderia, professor? Não tem problema nenhum. Professor, quer colocar F de X? Pode, não tem problema nenhum. Então, eu posso colocar até dessa forma aqui. Se eu quiser, eu posso colocar dessa forma aqui, ó, o S de X representa salário e o X, vendas. Se pôr 0,05 depois do X ali, tanto faz também, né? Não tem problema também, não. Multiplicar os 2.000 por X mais 0,05. Não, aí muda, porque o 2.000 é fixo. Sim. O 2.000 seu é fixo. Ele não vai alterar, não. Se você não vender nada, vender uma unidade ou vender 5.000 unidades, os seus 2.000 não alteram, não. Sim. Beleza. E aí a gente, no final do mês, a gente vai representar o mês como 30? Na verdade, esse salário aqui é por mês. Você vai pegar a quantidade vendida no mês. Né? Isso aqui é em função de um mês de venda. Sei lá, eu vendi... Ele não falou quanto que ele vendeu, não? Não, sei lá, eu vendi 5.000... No segundo exemplo já tem, né, em relação ao valor de venda, né? Ó. A pergunta aqui, ó, qual será o salário que você receberá ao final do mês, caso tenha vendido 10.000 unidades de um produto que foi vendido a R$ 7,32. Então, aqui, ó, você já tem o valor total das vendas. O total das suas vendas é 10.000, que são 10.000 unidades, vezes 7,32. Ou seja, aí você vendeu uma quantidade monetária de 73.200. Aí você recebe, tipo, 5% disso. Isso. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar vendas. X igual a vendas é igual a 7,32 vezes 10.000. Aí foi R$73.200 em vendas. Correto? Certo. Agora, para calcular o salário, como eu sei o valor do X, que é 73.200, eu posso colocar aqui também, ó, no lugar do X. Ó, porque quando eu coloco no lugar do X 73.200, eu sei que quando eu estiver lá na minha função, eu vou substituir o X, eu vou colocar X aqui não, por 73.200. Correto ou não? Correto. Professor. Oi. Só vou te pedir, por favor, para colocar ali, de vez de ser pontinho, colocar um asterisco, só para não confundir com o ponto do... Beleza, pode, bem lembrado, pode ser. É porque eu colocar o vezes, né, o X de vezes, aí confunde. Aqui eu vou colocar, ao invés de X também, asterisco, fica melhor. Não, aqui já dá, né? 5x dá. Não dá também, ó. Isso. Aí agora é só fazer conta. Primeiro multiplica. Eu vou fazer 73.200 vezes 0,05. Ou multiplica por 5 e divide por 100, tanto faz também.
vai dar 3.660. Total de 5.360. Eu vou colocar aqui, ó, letra A e letra B. Ô, professor, eu estou com a dificuldade que é a seguinte. Ah. Como que eu vou pegar e diferenciar o X do Y quando na questão, por exemplo? Beleza, X e Y. O seu salário depende do quê? Primeira coisa, vou entender quais são as variáveis. Ó. Suponha que você é um vendedor cujo seu salário mensal é 2.000, salário fixo. Porém, a cada produto vendido, você ganha uma comissão de 5%. Então, seu salário final no mês é o fixo mais a comissão, correto? Então, aqui, modele a função que descreverá o salário recebido ao final de um mês de vendas. O que você tem que descobrir nos finalmente? O seu salário ou tanto... Não, vou melhorar a pergunta. O seu salário depende do tanto que você vende ou tanto que você vende depende do seu salário? Tanto que eu vendo. O tanto que você vende depende do seu salário? Ou o seu salário depende do tanto que você vende? O salário depende do tanto que você vende. O salário depende do tanto que você vende pouco, sua comissão é pouca. Se você vender muito, sua comissão vai lá no alto. Então, o seu salário final vai depender do tanto que você vende. Quanto mais você vender, maior vai ser o seu salário. Certo? Se o salário depende das vendas, o salário é o Y e as vendas é X. Conta de luz, que foi o exemplo anterior. O que você vai pagar depende do que você consome ou o que você consome depende do que você vai pagar? O consumo. Você consome depende do... O tanto que você consome depende do tanto que você vai pagar. Se consumo? consome mais, vai pagar mais. Tá, então é o pagamento que depende do consumo. Se eu consumir menos, eu pago menos. Isso. Se eu consumir mais, eu pago mais. Então, o pagamento depende do... O pagamento depende do consumo. Eu falei o contrário? Não, vou certo. Ah, tá. Será que eu falei o contrário? Então, o pagamento depende do consumo. Mesmo questão do Uber aí, por exemplo. O Uber também, eu acho que se você desdobrar o Uber lá, desmembrar, o que é cobrado, tem uma taxa fixa também. E um variável do tanto que você rodar. E tem taxa administrativa, tem outras coisas, né? Mas o táxi, né? Quanto mais você rodar, mais você vai pagar, né? Então, qual que é o macete para identificar o Y e identificar o X? O Y sempre vai depender de uma informação. O X, não. Ah, eu vendi tanto. Eu vendi, por que eu vendi isso? Ah, porque a venda está ruim, coronavírus e tal. Não é depender de algum outro valor. Ele vendeu por causa de circunstâncias normais, entendeu? Agora, o salário, não. O salário que eu vou ganhar vai depender da quantidade que eu... O salário que eu vou ganhar vai depender da quantidade que eu vender. Então, o salário é Y e a quantidade vendida é X. Esclareceu? Professor. Oi. O salário é X e a comissão é Y, então. O salário é Y, a comissão é X. Ah, tá. Entendi. Claro, eu dependo do tanto que eu ganhar de comissão para agregar no meu salário. Comissão é o lucro do salário, na verdade, né? Os 2.000 né? é o fixo Isso. do seu salário. É igual Se você não coloquei vender aqui na nada, você não apresentação. ganha nada. Igual Só os coloquei na 2.000. apresentação. Isso, está na apresentação. S de X é o salário. O X é as vendas. O tanto que eu vender aqui, ó, quanto mais eu vender, maior será meu salário. Quanto menos eu vender, menor é o meu salário. O Y, na verdade, não. O Y é 5.362. Aqui o X que é 73.200.
pessoa, aí não vai ser Não, 3.660, pessoal, não? eu acho que o seu salário ele é maior ou igual ao que já está. Então, ele não vai ser menor. Vamos pensar o seguinte: meu salário fixo Porque seu é 2 salário fixo é 2.000. Como que Tá. ele vai diminuir 2.000? Não, vamos pensar o seguinte: salário meu de 2.000, 5% de comissão. Lockdown, não vendi nada no mês. Quanto que eu ganho? 2.000. 2.000. Uhum. Acabou o lockdown. Começando a voltar a economia, mês seguinte, eu não vou colocar em quantidade, preço unitário, unidade, eu vou falar o valor da venda, porque aqui, Tá. o que eu confundi, eu acho que eu coloquei a quantidade vendida em unidades e o preço de cada unidade. Eu poderia colocar aqui, eu tive um total de 73.200 em vendas. Poderia ter colocado isso. Mas a diferença é a gente ter que calcular quanto que eu ganhei vendendo, quanto que eu vendi literalmente. Entendeu? Então, vamos supor que voltou o lockdown, acabou, eu vendi R$ 1.000. Venda R$ 1.000. 2.000 mais 1.000. Não, 2.000 mais 5% de 1.000. Isso. 5% de 1.000 é 50. Então, ganhei meu salário de 2.050. Beleza? Beleza. Melhorou a venda, o pessoal está a economia retomando, vendi 10.000. Venda total, 10.000. 10.000, 5% de 10.000 é 500. 500 mais 2.000? 2.500. Ou seja, quanto mais eu vender monetariamente, maior vai ser o meu salário. Entendeu agora? Entendi. Na verdade, o X é a variável do valor vendido. Isso, a X, a variável é vendas. Professor, Oi. aqui 0,05 vezes 73.200 não dá 3.360, não? Tá aqui embaixo, ó. Mais salário fixo, 5.360. 3.660. 3.660? Eu não vi isso, não. Então, peraí. 0,05 vezes 73.200. 3.660, escrevi errado. Isso, obrigado. Deixa eu copiar aqui. 3.660. Eu fiz 5.660. Beleza. Aí, ó, se fosse na prova, eu ia acertar 90% da questão. O pessoal está atento, professor. Ô, professor. Ué, gente, 88 na sala, vocês têm que me ajudar, gente. Tem hora que falha mesmo. Tamo junto, pessoal. Tamo junto. Vocês têm que me ajudar aí, pelo amor de Deus. Beleza, ô, professor? Oi. Uma perguntinha aqui. Pode ocorrer de você passar numa questão dados de 3 meses e pedir para representar num gráfico ou não? Não vão trabalhar dessa forma ainda não. Ah, então tá bom. Tá? Beleza. Cada gráfico seria para uma situação. A não ser que eu representar os 3 no mesmo gráfico para efeito de comparação. Porque quando a gente tem intercepto de 2 gráficos, a gente pode perceber quando um vende mais do que o outro, ou quando um ganha mais do que o outro. Aí são situações de... A gente vai ver isso em sistema linear. Tá? Eu mostro para vocês isso. Beleza, valeu. 2 pessoas levantaram as mãos. Deixa eu ver quem levantou a mão aqui, que eu nem sei. Eu tenho que descompartilhar para ver aqui. Quem levantou a mão, microfones abertos aí, por favor, ou foi só por engano? Kelvin, tá aqui. Kelvin foi engano. Kelvin está levantado. Pode falar, Kelvin. Não, o meu não era engano, não. Também eu só... Não, pessoal, só esqueci de abaixar aí, foi mal. Não, beleza. A outra pessoa que estava, quem que era? É eu. Elic. Elic. Beleza, que eu estou compartilhando a tela aqui, às vezes não aparece quem está falando. Pode falar. Eu estava olhando aqui, tem como tipo, ter 2x numa função? 2 variáveis. Aí a gente trabalha com função de várias variáveis, que é o cálculo 3. Nossa Senhora. Na época eu estava olhando aqui, ó. Não. Tem função de várias variáveis, sim. Igual no preço do Uber, que eu fui olhar no negocinho aqui, aí tem o
tipo, é 0,17 reais por minuto e 1,35 por quilômetro. Aí, no caso, seria 2x uma função? Aí, por exemplo, você poderia colocar... Aí, no caso, seria uma função com várias variáveis. Você poderia colocar a função, que é o preço, sei lá, preço, ela é igual aos valores... qual valor que você falou? O primeiro. O primeiro é 0,17 centavos. Aí seria por minuto. 0,17, por exemplo, vezes X. Mais o outro... 1,35 por quilômetro. Por quilômetro vezes Y. Aí, por exemplo, sua função não seria em função de Y, mas seria de uma outra letra. O que ia variar na sua função seria o X e o Y. Isso aí é uma função de duas variáveis. Mas também o preço base. Poderia sim. Poderia sim, você conseguiria Se não calcular. me engano, tem um preço base, tipo, das corridas, a taxa fixa, se não me engano, é 6,50 por aí. Que qualquer distância que você percorrer, não tem uma corrida mais barata que 6,50 na Uber. Ah, tá. Você Eu depende vi que o preço mínimo é 6,13 e o preço base é 1,84. Tipo, 1,84 já vem na viagem, incluído. Mas aí é uma coisa mais complexa. São várias situações, não é uma coisa fixa, não. Se acontecer de você percorrer menos quilômetros, você já paga uma quantidade fixa. Entendeu? Para cada situação, tem uma forma de cálculo diferente, pelo que eu entendi de vocês falando, não é isso? Creio eu que, pelo que eu já vi, de pedir Uber para um lugar muito próximo, o mais barato que você pode pagar é 6 e pouquinho, se não me engano, 6,50, que deve ter aumentado. Mas aí o mínimo que você pode pagar. Aí não entra nem nesse cálculo de tempo por quilômetro. Entendeu? Já tem um algoritmo, você vê que você rodou tantos quilômetros, você paga a taxa mínima. Então, assim, não tem uma função fixa para qualquer situação do Uber, não, pelo que vocês me falaram dos preços aí. Mas se caso fosse pegar uma função para modelar em relação ao tempo gasto e a quilometragem, aí seria uma função de duas variáveis. Seria a função em termos de X e Y. Mas não vão entrar nisso agora, não. Vamos ficar só com X, tá, gente? Só com X por enquanto. Beleza? Beleza, era só uma dúvida mesmo. Tranquilo. Ô, professor. Oi, Giga. Daria para resolver aquela questão ali também com PA? Daria. Progressão aritmética dá. Beleza. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Ah, beleza. Não, só era uma dúvida mesmo. Valeu, professor. Falou. Calma, gente. Calma. Professor, na primeira questão que o senhor fez a função, o que determina se ela vai ser crescente ou decrescente é o valor do número de X ali? Isso, o que acompanha o X. E também dá para você ver uma lógica o seguinte: quanto mais você vender, o que acontece com o seu salário? Sobe. Então, é uma função crescente também. Mesmo se você não modelasse ela, daria para você ver pelas variáveis. Quanto mais vender, maior é o seu salário. Sim, ok. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Ô, gente, comentário do chat do seu são os melhores. Quem não viu o chat tá perdendo boa parte da aula, viu? Na hora que a tela não cabe tudo, né? Mas o chat é bem bacana, acompanhar o chat, as coisas do chat é bem bacana. Vamos continuar aqui, ó. Segundo exemplo. Uma empresa de plano de saúde propõe a seus clientes as seguintes opções de pagamentos mensais. Então, são duas opções. Você tem um plano A, você paga o valor de 110, fixo. Pessoal, a tela está fixada no senhor. Não, estou compartilhando aqui o PowerPoint, já está no screen. Tá normal aqui. Aqui tá normal também. Tá no screen. É só você clicar 2 vezes na cara dele. Diminui minha cara, não fica lá na tela, não. Diminui, fica só com a apresentação, é melhor. Então é o seguinte, são duas situações. Você tem duas opções de plano. Um plano A, você paga um valor de R$110 fixo, mais R$20 por consulta do período. Vamos considerar o período de um mês, né? Pagamentos mensal, falando mensal por mês. Por mês, quanto você paga em cada plano? R$110 fixo, mais R$20 por consulta.
Segundo plano, dentro do mesmo período, é lógico, tem que comparar com o mesmo período, né? Valor fixo de R$ 130, mais R$ 15 por período, por consulta, no mesmo período. Analisa os planos no intuito de demonstrar em quais condições um ou outro é mais vantajoso. Então, primeira coisa aqui, ó, a gente vê cada plano, tá? Vou chamar de plano A e plano B. O plano A, eu tenho a quantidade fixa de 110, mais R$ 20 por consulta, que eu vou chamar de X. Beleza? Sim, professor. Então tá bom, que bom que respondeu. Ô, professor, mas aí nessa questão aí depende se tipo, a pessoa vai consultar mais vezes ou menos, né? Tipo, Mas a primeira coisa, a gente vai só modelar, ou seja, vai escrever uma função para cada plano. No plano A, a função que representa a cobrança mensal é 110 fixo, mais 20 por consulta. Aí o que eu for pagar vai depender de quantas vezes eu consultar. Por exemplo, se eu consultar 10 vezes, é 10 vezes 20, 200. Mais 110, aí eu pago 310. Ah, eu não consultei nenhuma vez, eu paguei para não usar, igual o seguro, né? Plano de saúde e seguro a gente paga para não usar. Ah, não consultei nada. 0 vezes 20 dá 0, mais 110 eu pago só a taxa fixa 110. A gente só fez uma expressão que representa a situação, para o plano A. O plano B é a mesma coisa, só que ele, vou representar a situação, só que os valores são diferentes um pouquinho. Ó. No plano B, o valor fixo é 130, mais R$ 15 por consulta. Bacana ou não? Bacana. Para mim saber qual que é mais vantajoso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver em quantas consultas eu pago a mesma quantidade nos dois planos. Para mim saber com quantas consultas que eu vou pagar a mesma quantidade nos dois planos, eu vou fazer uma função, vou pegar a primeira, né? Vou fazer uma função e igualar a segunda função. Aqui eu vou descobrir quando... Vou escrever aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Vou ter que mudar aqui texto. Descobriremos com quantas consultas pagaremos o mesmo preço em ambos os planos. Quando a gente iguala uma função à outra, a gente vai achar o valor de x que deixa as duas funções exatamente iguais. Quando eu pego 110 mais 20x igual a 130 mais 15x, igualei as duas, eu vou resolver, eu transformei duas funções igualando uma outra em uma equação, vou resolvê-las, né? Vou até tirar o asterisco aqui para a gente ficar mais fácil. Eu posso reescrever tirando o asterisco, não tem problema não. Para a gente resolver e achar qual que é o valor de x que deixa essa equação verdadeira, né? Ou seja, deixa os dois planos em condições de igualdade. Tá? Então, eu vou tirar esses vírgulas aqui, ó, só para facilitar o processo um pouquinho. Não ficar tanta vírgula ali. Eu fiz só para modelar aqui um monte de zero, que é valor monetário. Então, resolvendo a equação aqui, ó, eu já tenho aqui o antes do igual, ó, 20x. O 15x depois do igual vem para antes do igual, correto? Isso. Menos 15. Então, mais 15x que está depois do igual vem para antes do igual menos 15x. Igual. Eu já tenho 130 aqui depois do igual. O 110 que é positivo vai para lá negativo. 20x menos 15x dá 5x igual a 20. Quanto que vale o x aí? 4. X é igual a 4. O que significa isso?
Esses 4 elas se igualam. Isso. Com 4 consultas, paga-se o mesmo valor nos 2 planos. Vamos ver se é verdade isso, acelera o Lero. É só substituir aqui, ó. 4 vezes 20 dá 80. 80 mais 110, 190, correto? Correto. Isso. 4 vezes 15 dá 60. 60 mais 130, 190. Beleza, eu conferi que quando eu consultar 4 vezes, os 2 planos são indiferentes. Mas a partir de quando que um é mais vantajoso que o outro? Se 4 é o ponto de equilíbrio, que é chamado ponto de equilíbrio, que é o ponto de igualdade, eu posso pegar um valor abaixo e um valor acima. Vou até copiar isso aqui, ó. Aqui embaixo. A partir da quinta você descobre. Aqui eu vou colocar só, por exemplo, ó. X igual a 3, por exemplo, um valor inferior. É uma conta bem fácil, ó. 3 vezes 20, quanto que é? 60. 60 mais 110? 140. 140. Desculpa, 60 mais 110, 140. Eu falei, 170, eu falei 140. Não sei onde que eu vi 140 aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para de baixo. 3 vezes 15 dá 45, correto? Mais 130 dá 175. Ou seja, abaixo de 4 consultas, aqui é mais vantagem. O mais vantajoso. Certo? Aqui eu estou fazendo o processo todo, tá? Agora, como... Vou fazer uma separação aqui. Quando o x for igual... Se 4 é igual, eu peguei um valor abaixo e um valor acima. Não tem como fazer 4,5 colunas, 4,3 consultas, na verdade. Ou eu faço 4, ou 5, ou 7... Não tem como fazer valor quebrado de consulta. Então, estipulei, como 4 é o ponto de equilíbrio, eu peguei um valor acima e um abaixo. Agora, também, vale o raciocínio seguinte. Se com 4 consultas é igual, com 3 consultas, o plano A é mais vantajoso do que o B. Logicamente, com 5 consultas, o que acontece? O B fica mais vantajoso que o A. A gente vai ver isso agora, ó. 5 vezes 20 dá 100. 100 vezes 10, 210, né? 210. Agora, o plano B, 5 vezes 15, 60, 75, né? Sim. 75 mais 130 vai dar 205. Ou seja, aqui já muda a história que a gente tinha falado. Vantajoso, né? Vamos colocar vantajoso. Mais vantagem, não mais vantajoso. A chamada hoje, gente, eu fiz o Google Docs, mas eu nem sei onde que ele está, não. A aula está rendendo, o bicho está pegando, depois eu faço chamada. Não esquenta a cabeça, não. Próxima aula eu faço chamada e o meu computador deu alto. Então, vou ter bateria aqui, deixa eu ligar aqui correndo. Senão acaba a bateria, apesar que faltando só 10 minutos. Já entrou em stand-by aqui, depois acaba. Lá vai eu correndo para ligar o Zoom, né? Tá aqui. Beleza, aí, ó. Aqui. Agora foi, beleza. Bacana, gente, entenderam?
Entendemos, professor. Gente, chamada, hoje a aula assim, rolou demais, entendeu? Tem 88 alunos. Imagina eu fazer chamada, vai demorar meia hora. Eu vou fazer um formulário depois, que aí o formulário eu importo, semana que vem eu trago esse formulário, entendeu? Eu importo o formulário e aí vocês preenchem aí pelo formulário, eu pego o Excel e faço a chamada. Igual, acho que foi a Sabrina que me deu sugestão na aula passada. Eu fiz o formulário, só que eu não sei onde que está, não. Não, tá, eu fiz até pelo e-mail da 1, né? Eu tenho que achar. Mas a aula rolou boa hoje, então não... Como vocês falam, deu bom na aula? Eu acho que deu bom, né? Então... Aí, ó, tudo aqui bonitinho. Deixa eu salvar aqui. Professor. Oi. Deixa eu só voltar, porque minha internet caiu. Deixa eu só voltar nessa condição que você colocou aí. A é igual a 110 mais 20 vezes X. Isso. Isso. O X ele vai valer 4, porque no final de tudo deu 4 consultas, certo? Não, o X eu achei que deu 4 porque eu tenho 2 planos. Eu tenho que escolher qual deles é melhor. Certo? Para me escolher qual deles que é melhor, eu tenho que achar um ponto de equilíbrio. Eu parto de um ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quando eu pago a mesma quantidade nos 2 planos. Então, eu peguei a função que representa um plano, igualei a função que representa o segundo plano, e eu achei o valor de X, ou seja, o número de consultas, onde o que eu pago nos 2 planos são iguais. Certinho? Que é esse valor aqui, ó, X, cadê? Aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, X igual a 4. X é igual a 4. Vou mudar a tela aqui, vai ficar mais fácil. Aqui dá para ver, ó. Aqui lá tá menor. Aqui, ó, o que a gente fez? O plano A, 110 fixo mais 20 por consulta. Plano B, 130 mais 15 por consulta. Igualei os dois, aí a gente viu que com 4 consultas eu pago o mesmo tanto nos 2 planos, que eu acho que era 190. Aí, a partir disso, eu vi em qual condição cada plano é mais vantajoso. Então, abaixo de, se eu consultar menos de 4 vezes no mês, o plano A é mais vantajoso que o plano B. Eu vou pagar menos o plano A. Agora, se eu consultar mais de 5 vezes no mês... Eu não estou entendendo esse X é igual a 3. Entendeu? Oi? Eu não estou entendendo se X é igual a 3 aí, ó. O X é o número de consultas? Isso. Com 4 consultas eu não pago o mesmo tanto? Pago. Aí eu peguei um valor abaixo, que é 3, e um valor acima, que é 5, para ver qual que é melhor. Tá. Entendi agora. Entendeu? Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora, vou ter que interromper. Não. A partir do 14 aqui, aí seria uma outra... Um pouco da matéria de Gauss para a gente fazer equação de reta através de pontos. Não tem problema não, isso aqui depois a gente pode fazer, não vai agarrar nada não. Tá? O importante da aula da função do primeiro grau a gente viu toda. Vamos fazer Vou fazer junto aqui. Espera aí, esse exercício, acho que dá tempo de fazer um desse aqui que tem espaço para... Bom, qualquer coisa, esse exercício que eu vou deixar até para atividade avaliativa semana que vem, que dá para vocês fazerem. Vou pegar só esse exemplo aqui, ó, que a gente mata no finalzinho da aula 5 minutinhos. Aí os exercícios eu pego para a semana que vem. Então, aqui, ó, uma operadora de telefonia celular pratica a seguinte cobrança tarifária para ligação utilizada em sua área de cobertura. Dentro da sua área, né? Minuto cobrado para a mesma operadora, 75 centavos. Minuto cobrado para qualquer operadora, fixa ou móvel, 1,25. Adicional por chamada, 89 centavos. O que pede aqui? Ó? Modele a função que representa o custo de uma chamada, né, realizada para fora da área de cobertura para um número de mesma operadora. Então, a primeira coisa é calcular o preço de uma chamada, né,
que ele vai pagar para um número fora da área de cobertura. Então, fora da área de cobertura, mas com a mesma operadora, né? Mesma operadora. Então, a mesma operadora está aqui, ó. Essa primeira linha aqui, ó. Então, o que acontece? Paga-se o fixo, 0,89, mais 75 por minuto. Então, a função aqui vou colocar como 1, y igual 0,89, que é o fixo, que é tipo o pulso, né? Antigamente tinha pulso, né, por ligação, mais, como é ligação para fora da área de cobertura, 1,25 vezes a quantidade de minutos. Acho que é 0,75, professor. Era da mesma operadora? Mesma operadora? Não. Mesma operadora, para uma mesma operadora, desculpa, 0,75. Eu peguei de outra operadora. 0,75. Beleza, aqui a gente já fez a função. Segundo. Fala comigo, estou falando. Alguém tem um áudio aberto aí, ó. Fala comigo, está escutando Gustavo Lopes, o seu áudio mesmo, Gustavo. Segundo exemplo, para modelar a função que representa o custo de uma chamada realizada fora da área de cobertura para o número de outro operador. Agora sim era o que eu estava escrevendo, né? Então, 2 aqui. Muito obrigado. Escreveram na tela aí, aparece para mim quem escreve, tá? Tá brincando no Zoom aí, aparece, gente. Então, é 0,80. Eu não, pessoal. Que doideira. Como é que faz isso aí? Não sei não. Alguém escreveu aí, apareceu o nome de quem foi. Beleza. O Gabriel aí. Opa, já. Opa. Então, a gente modelou aqui, ó, a primeira para fora da área de cobertura para a mesma operadora, que é a 1, e fora da área de cobertura para a outra operadora, que é a função 2. A terceira, quanto será para uma ligação de 5 minutos e 32 segundos em cada situação escrita? Quanto será cobrado, né? Faltou cobrado aqui, ó, cobrado para uma ligação de 5 minutos e 32 segundos em cada situação descrita. O que seria só importante aqui, ó? 5 minutos e 32 segundos, tá? Você não pode colocar 5,32, não. Você tem que pegar 32 e dividir por 60, para saber quanto que representa, tá? Então, na número 3 aqui, ó, 5 minutos e 32 segundos é a mesma coisa que 5,53 minutos. Aí basta depois, para saber quanto que vai ser cobrado em cada uma, substituir o X por 5,33. Vou colocar aqui mesma operadora. E aqui embaixo. Professor, essa trade não seria melhor colocar 332 minutos e segundos, não? Essa 5 minutos e 32 segundos. É porque é cobrada essa taxa por minuto, né? Eu não posso transformar tudo em segundo, não. É o preço por minuto. Então, por que nessa mesma aí deu 5,33? Porque é o seguinte, ó, não são 5 minutos e 32 segundos? Tá. 32 segundos em referente a minuto, eu tenho que pegar 32 dividido por 60. 60. Dá 0,53333 uma dízima minutos. Aí eu transformei 5,53 dízima, né, de 3 minutos. Professor. Oi. Então é 5,53, não? Isso que eu ia falar. 53, vou colocar um 5 aqui antes, aqui, ó, isso.
Beleza. Aí o preço 0,89 mais 0,75 vezes 0,5 vezes 5,53 dá aqui 5,04, arredondando para 2 casas decimais. Opa. A de cima. E a de baixo, 0,89, que é o fixo, mais 1,25 vezes 5,533, 7,806, arredondando 7,81. Beleza? Agora adicionar isso aqui. Ok. Então, vou completar aqui a apresentação. Deixa eu parar aqui a gravação. Vou render hoje em 9h55 já, hein? Beleza, hein? É que fala, né? Aula boa passa rápido, né, gente? Não tem jeito, né? Aula boa passa rápido.